A Web Rádio Fraternidade apresenta Irvênia Prada, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema As Curas de Jesus, curas do corpo ou do espírito? Você fica à vontade, 50 minutos para falar. Se você tiver alguma tela, pode compartilhar aí que a gente... Vou compartilhar sim. A gente ajeita aqui. Tá bom, Rubens. Vamos. É com você. Vamos que vamos. Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar a tela. Agora acho que é só subir a tela, não é, Rubens? Isso. Então vamos lá. Vou colocar ela aqui. Isso. Apareceu aí? Isso. Apareceu, tá conosco. É com você. Que bom, então. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Qualquer coisa você me chama, eu estou nos bastidores aqui te ouvindo. Tá bom. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a oportunidade de estar participando desse 2º Congresso Virtual aí de Uberlândia. Eu já participei outras vezes e é sempre um momento de muita alegria, que eu falei para a Divina, só não é maior do que a minha gratidão pela oportunidade de participar de um evento assim, de tanta fraternidade e de tanto conhecimento, né? Bem, então eu preparei para vocês no dia de hoje, em consonância com o tema geral do Congresso, que diz respeito a Jesus, essa fala, as curas de Jesus. Será que Jesus foi só curador do corpo? Ou foi também ele participante ou o principal agente das curas do espírito, né? Então vamos ver. Olha, eu começo assim. A nossa doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, né, no século XIX, meados do século XIX, tem uma estrutura pela qual eu sou absolutamente fascinada no bom sentido. Porque a doutrina espírita, ela começou com a observação racional do fenômeno mediúnico. Portanto, mesmo segundo Kardec, ela é uma ciência de observação. Depois, ela tem um aspecto filosófico que faz a reflexão do significado do conhecimento, com consequências morais. Então, essa estrutura de ciência, filosofia e consequências morais, estas caracterizando o aspecto religioso da nossa doutrina, essa estrutura é ímpar. Eu não conheço outra doutrina que tenha esse tipo de estrutura. Eu sou absolutamente admiradora desse tipo de estrutura. Bem, então quando Kardec fez isso, com certeza, como ele refere no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseou em alguns filósofos gregos, particularmente Sócrates e Platão, porque ele diz assim, Sócrates e Platão foram precursores das doutrinas cristãs e particularmente do Espiritismo. Eu fui estudar Sócrates e Platão para entender qual foi essa influência desses grandes filósofos do século V a.C. na estrutura do Espiritismo. Então, Sócrates ele implantou a chamada ética antropológica, porque aqueles filósofos pré-socráticos, começando com Tales de Mileto, eles observavam todos os fenômenos da natureza. Mas o que fez Sócrates? Ele fechou o foco em um elemento só da natureza, o ser humano. Por isso a sua ética, a sua filosofia é antropológica, de antropós do grego, que é ser humano. Então Platão, depois absorvendo essa filosofia de Sócrates, eles diziam o seguinte, a finalidade da vida humana é chegar a arete, que é a virtude, e que vai se fazer através da ascese, esse caminho da physis, que é a matéria, até a eidos, que é o mundo das ideias. Na leitura espírita, a nossa transcendência da matéria ao mundo espiritual. Vai se fazer através do conhecimento, através do tempo, convivência do amor. Então, vejam bem, a doutrina espírita, ela tem o conhecimento trazido pelo aspecto científico da doutrina, mas ela vai desembocar nas consequências morais, que é toda baseada na vivência do amor, não é? Então, a gente acaba chegando à conclusão de que Sócrates estava certo, e a doutrina espírita absorveu isso. Todo conhecimento, toda reflexão filosófica deve visar o bem-estar do ser humano, a felicidade do ser humano. E é isso que a doutrina espírita faz, né? E que a nossa querida Eulália deixou tão claro aí da sua exposição que nos antecedeu. Então, em vários locais da obra espírita está escrito assim,
como no livro dos Médiuns, no item 303. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, tudo que a gente estuda, os congressos, as leituras, as referências, visam o aspecto moral, que depende das nossas escolhas. Portanto, na nossa estrutura de doutrina, na doutrina espírita, a moral, a maneira como nós escolhemos o nosso comportamento, tudo isso é fruto do conhecimento. Isso é uma maravilha, isso é uma coisa muito bonita, né? Mas quando se fala em moral, Kardec perguntou aos espíritos, questão 629 do Livro dos Espíritos. Afinal, que definição se pode dar à moral? Resposta: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Ou seja, toda a estrutura da nossa doutrina, ela visa o conhecimento que nos leva a discernir entre o bem e o mal e escolher o bem. Mas não é o bem só do nosso grupinho, da nossa família, é o bem de todos. Essa é a receitinha de bolo que nos transmite a estrutura da doutrina espírita, né? A moral como fruto do conhecimento. Agora, se Kardec se baseou na parte do conhecimento científico, no método científico, que eclodiu da Revolução Científica do século XVII, particularmente através de Francis Bacon, se Kardec se baseou no aspecto filosófico, na estrutura da ética moral de Sócrates, de Platão e outros filósofos, afinal, a moral, que é a vivência do amor, qual seria a referência? Então, ele buscou a resposta perguntando aos espíritos: qual o espírito mais nobre, mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta começa de maneira muito simples: vede Jesus, e continua. Olha a resposta 625. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Vocês perceberam, meus amigos, o privilégio que nós espíritas temos de ter uma estrutura com essa base tríplice de ciência, filosofia e moral, cada uma com uma referência, e no aspecto moral a nossa referência é Jesus, não é? Jesus, vamos ver quem é essa criatura, Jesus, não é? É muita pretensão da nossa parte querer saber quem é Jesus, mas a gente sabe que Jesus veio trazer outro paradigma, ele veio romper uma estrutura cultural do olho por olho, dente por dente, da lei mosaica, porque ele sempre dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, os que têm puro coração, os mansos, os pacíficos, os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejareis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Imagine naquela época Jesus recomendar amor aos inimigos, né? Então ele veio romper com uma cultura que era milenar. Ele veio assim trazer novidades, a boa nova. Ele dizia: perdoai as ofensas se quiserem ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. A nossa referência no aspecto moral, né? Mas quem era Jesus? Segundo essa referência que eu estou citando aqui embaixo, Jesus, chamado Jesus aqui no mundo ocidental, esse nome veio do latim Iesus, do grego Iesos e do aramaico. Eu nem vou me atrever a pronunciar essa palavra, porque eu nem sei qual seria a pronúncia correta, né? Mas uma coisa interessante que eu notei aí na Enciclopédia Britânica Internacional é que os primeiros padres da igreja comparavam a figura de Jesus à figura de Josué, também chamado Oséias. Eu fui procurar quem era esse tal de Josué. Josué, ele foi sucessor de Moisés, porque Moisés tirou os judeus do Egito, levou para o deserto para fazer toda aquela trajetória e chegar a Canaã, a terra prometida. Mas ele não durou tudo, ele não completou a viagem. O sucessor de Moisés foi Josué. Então, ele guiara os judeus na travessia do Rio Jordão e na conquista de Canaã, a terra prometida.
Então, Josué era tido como salvador político e doutrinário e religioso, assim como foi Moisés. Então, era forte característica da cultura judaica a figura de um salvador, como foi Moisés, como foi Josué. Os primeiros padres da igreja também comparavam Jesus como salvador a essas figuras anteriores de Moisés e de Josué, não é? Mas não era só salvador religioso, tinha que ser um salvador do ponto de vista social e político. Será que Jesus fez esse papel? Eu até perguntei para minha cunhada, professora de História e Geografia, por que os judeus jamais aceitaram Jesus como sendo o Messias? E ela me disse, porque eles esperavam um salvador do ponto de vista espiritual e político. E Jesus não veio para isso. Ele não veio como salvador político, né? Nós vamos ver isso de maneira bem evidente. Jesus, então, viveu na Palestina, todo esse território aqui mais em cor-de-rosa, né? Em 3 regiões, a Samaria, a Judeia, a Idumeia. E lá em cima, a Galileia, que tem do seu lado leste o Mar da Galileia, depois o Rio Jordão, chegando aqui embaixo na Judeia e na Idumeia, no Mar Morto. Né? Temos também algumas cidades que a gente vê com muita citação no Evangelho, Jerusalém, Belém, Betânia, isso para a gente ter uma ideia de onde Jesus viveu. Né? E do ponto de vista político, a Palestina vivia sob a dominação do Império Romano. O Império Romano havia se estendido muito, já havia dominado grande parte da Europa, todo o norte da África e o Oriente Próximo, que é essa região que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Não é? Então, a Palestina, politicamente, ela tinha dupla autoridade. A autoridade romana, representada por Pilatos, e a autoridade do povo judeu, representada por Herodes, que, entretanto, ele lia na cartilha de Pilatos. Ele fazia os gostos do Império Romano. Né? E tinha também um conselho de sacerdotes chamado Sinédrio, e Caifás era o sacerdote mor. Bom, então, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui aqui para o último slide e eu preciso me recompor. Só um minutinho aqui que eu já vou chegar onde eu estava. Bom, então, eu estava aqui, né? Vamos aqui para o... Apareceu aí direitinho, Rubens? Bem, então, eu estou aqui dizendo como era a Palestina do ponto de vista político na época de Jesus, né? Então, os judeus esperavam o Messias que viesse libertá-los de Roma, a ponto de constrangerem Jesus com essa indagação. Um dia chegaram a ele e disseram assim, Jesus, você é favorável ao pagamento dos altos impostos que os romanos nos cobram? Então, Jesus pediu que lhe apresentasse uma moeda e ele disse assim, que figura está esculpida na moeda? E eles disseram, é de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César. Não é? E Jesus repetia várias vezes em outras ocasiões, meu reino não é deste mundo. Então Jesus deixou claro que ele não era um salvador do ponto de vista político. Né? E ele foi muito cobrado por isso. Quem era Jesus no contexto histórico e cultural? Alguns dados nós encontramos no Evangelho de Lucas, porque os dados históricos sobre Jesus são muito vagos e imprecisos. Então, assim, ele nasceu em Belém, está no Evangelho de Mateus e de Lucas, mas a data do nascimento de Jesus é imprecisa, porque nesses dois evangelhos, um diz assim, 8 anos antes da marca 0 que nós consideramos. No outro evangelho, 4 anos antes dessa marca, antes e depois de Jesus. Olha que coisa imprecisa, não é? Quando criança e jovem viveu em Nazaré, foi carpinteiro como José, seu pai. Com cerca de 30 anos, o filho do homem, como é referido por Lucas, é batizado por João Batista e inicia seu ministério, sendo morto depois de 1 ano, está em Marcos. Ora, a gente sempre não disse que o ministério de Jesus foi de 3 anos? Então, eu estou trazendo isso para a gente ver que os dados históricos sobre Jesus são muito imprecisos. Mas isso não importa, porque o que importa é a missão, não é? É o messianato de Jesus que nos trouxe toda essa base moral. Bom, mas quem era Jesus do contexto espiritual? É isso que nos importa. Isso está onde? Na Gênesis de Kardec, capítulo 15, que mostra a superioridade da natureza de Jesus.
Enquanto homem, ele tinha a organização dos seres carnais. A doutrina espírita rejeita aquela tese do corpo impassível, não é? Mesmo dentro do meio espírita, por vezes, a gente encontra companheiros que aceitam essa possibilidade de Jesus não ter encarnado em Maria, mas se apresentar aqui em perispírito. É chamada doutrina do corpo impassível. Na Gênese de Kardec está uma rejeição a esse tipo de opção, né? Porque está escrito assim: enquanto homem, Jesus tinha organização dos seres carnais. O seu espírito, que era da categoria de espíritos puros, dominava a matéria de maneira absoluta. O seu perispírito, alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Assim mesmo, deve ter sido muito difícil para Jesus ter encarnado aqui no nosso planeta, uma vez que ele já era espírito puro. A sua alma era ligada ao corpo apenas por laços sutis, o que é caracterizada na doutrina como vista dupla, vista espiritual, vista psíquica. Na Gênese de Kardec, capítulo 14, item 22, existe uma explicação detalhada dos mecanismos de evidência de manifestação da visão psíquica, né? Que confere excepcional percepção do passado, do presente e do futuro. Jesus, na sua vivência normal, nas suas curas, ele tinha visão de tudo. Chegava alguém lhe pedindo que o curasse, ele tinha visão do que aconteceu, do que estava acontecendo, da personalidade da criatura, isso devido à sua excepcional capacidade de vista dupla, né? Imenso poder magnético e desejo de fazer o bem. Jesus agia como médium, a Gênese de Kardec, capítulo 15, discute isso, e fala não, mas dentro do meio espírita existe um aspecto controvertido. Até André Luiz, em um de seus livros, tem um capítulo falando a respeito dos procedimentos de Jesus, particularmente nas curas, que representavam fenômenos mediúnicos, porque ele seria médium de Deus, né? É um assunto que nós vamos deixar à parte, não nos interessa no momento. Emmanuel, em A Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo, ele se refere ao contexto espiritual da natureza de Jesus. Ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E ele diz assim em seguida: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, ou seja, toda a estrutura do universo conhecido, toda essa estrutura é fruto de um projeto inteligente desses espíritos puros e eleitos pelo Senhor. E Jesus, que faz parte dessa comunidade, ele foi designado para promover a estrutura, a organização e o destino do nosso planeta. Olha que privilégio, né? Termos Jesus como nosso modelo e guia. Bom, vamos ver algumas passagens de Jesus em que ele revela essa sua natureza, o seu magnetismo, a sua vista dupla, o seu desejo de fazer o bem, não é? Então vamos ver alguns acontecimentos. Também estão relatados na Gênese de Kardec, capítulo 15. Vamos lá. Por exemplo, Jesus vem andando pela praia, ele encontra Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Simplesmente ele chega e diz: segui-me e eu os farei pescadores de homem. Imediatamente eles deixam as suas redes, os seus petrechos de pesca e seguem Jesus. A mesma coisa vai acontecer logo em seguida, quando Jesus encontra Tiago e seu irmão João, e os chama da mesma maneira: segui-me e eu os farei pescadores de homem. A mesma coisa com Mateus, que ele encontra também logo em seguida. Por que Jesus chamou especificamente essas criaturas? Pedro, João, Tiago, não é o Mateus? Porque Jesus, pela sua vista dupla, ele já sabia que eles tinham assumido o compromisso reencarnatório em seguir a tarefa de Jesus, né? Então, um acontecimento de Jesus, vários acontecimentos que revelam a natureza da sua extraordinária vista dupla, né? Ainda, quando Jesus vai chegando em Jerusalém, ainda parando fora da cidade, perto do Monte das Oliveiras, ele diz a 2 dos seus discípulos:
ide a esta cidade, e lá chegando, encontrareis uma jumenta amarrada e seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Ora, Jesus não estava vendo a jumenta nem o jumentinho, mas ele sabia, porque a sua vista dupla alcançava toda a estrutura do presente, do passado e do futuro. Não é? Mais um acontecimento que revela essa extraordinária capacidade de Jesus. Outro acontecimento ainda, aquela pesca milagrosa. Quando Jesus chega, Pedro está pescando com seus companheiros e reclama: até agora não pegamos nada. E Jesus fala: avançai para as águas fundas e lançai vossas redes para pescar. E eles vão, e diz o texto, que pescaram tanto peixe que as redes quase se romperam, né? Jesus sabia de tudo pela sua vista dupla, né? A vista dupla de Jesus, então, a vocação de Pedro, André, de Tiago, João e Mateus, que nós já vimos, a entrada em Jerusalém, lá a questão da jumenta e o jumentinho, a pesca milagrosa, mas também a traição de Judas, porque quando ele está com os discípulos, ele diz claramente: aquele que deve me trair está perto. Ainda, ele também prevê a negação de Pedro, ao dizer: antes que o galo cante, Pedro me negará 3 vezes. Tudo isso ele já sabia, não é? Pela sua extraordinária capacidade de vista dupla. Vamos ver alguns acontecimentos de Jesus em que se manifestam, além do poder da vista dupla, também o seu extraordinário magnetismo. São os acontecimentos relacionados à chamada volta dos mortos, que não estavam mortos, né? Eles estavam em estado de catalepsia ou de letargia, que a gente sabe que é um estado de baixo metabolismo, onde nem se percebe o batimento cardíaco e nem se percebem os movimentos respiratórios. Por exemplo, o caso da filha de Jairo. Jairo era uma alta figura do Sinédrio, e ele está desesperado porque a sua filha, de 12 anos, ela está à morte. E ele vai ao encontro de Jesus desesperado e fala: mestre, vá à minha casa porque a minha filha está morrendo. Enquanto Jesus está indo com ele à casa de Jairo, os servidores de Jairo vêm ao encontro e dizem: não adianta, porque ela já morreu. Mas Jesus continua a caminhar em direção à casa de Jairo. E lá chegando, as pessoas estavam aos gritos, aos prantos. Jesus fala: para com isso, essa menina não está morta, ela está apenas adormecida. Chegando até o leito da menina, ele pega a sua mão e diz: Talita cumi. Então, podemos traduzir: minha filha, venha para a vida, porque você não está morta, você está só adormecida. O que aconteceu? Ela se sentou e se revelou viva, para a alegria de todos, né? Então, não só a vista dupla de Jesus percebeu que ela não estava morta, como o extraordinário magnetismo de Jesus ajudou essa criatura a se recuperar. Outro acontecimento que revela a vista dupla e magnetismo é aquela passagem do filho da viúva de Naim. Eu achava que Naim era o nome do marido dessa criatura, né? Então ele morreu, ficou a viúva de Naim. Não, Naim é o nome de uma cidade. Então, o filho da viúva de Naim. Jesus ia entrando na cidade de Naim e ele vê passar um cortejo que levava um moço para ser sepultado. A mãe chorava muito. Jesus mandou que parasse a caminhada, chegou perto do moço e diz a ele: levanta-te, eu te ordeno. O moço se ergueu, sentou-se e Jesus o entregou à mãe. Porque Jesus, pela sua dupla vista, ele já percebeu, ele já viu que o moço não estava morto, né? O mesmo que tinha acontecido com a filha de Jairo. Mas o acontecimento mais emblemático é esse, né? De Lázaro, a volta dos mortos de Lázaro. Lázaro, ele estava há 4 dias já no sepulcro. Só que a gente tem que lembrar que naquela época eles não enterravam as pessoas no subsolo, como nós fazemos aqui, né? Não, eles colocavam o cadáver numa caverna e punham uma tampa na boca da caverna. Então, estava lá 4 dias e o texto diz que já cheirava mal. Acontece que a Marta e Maria, então, chamando Jesus, e ficando muito tristes pela morte do seu irmão, Jesus chega, pede que se afaste aquela pedra que bloqueava a caverna, e de lá de fora ele grita: Lázaro, venha para fora. E o que Lázaro fez? Sentou-se, levantou-se e saiu, não é? Porque Lázaro não estava morto. Isso é muito bonito, né? Todas as passagens. Vamos ver algumas passagens de Jesus
em que ele revela o seu alto poder de magnetismo associado à sua autoridade moral. É o caso dos possessos ou obsediados. Por exemplo, aquele possesso de Cafarnaum, lá na sinagoga, né? Jesus chega ali e essa criatura, possuído por um espírito muito revoltado, começa a agredir Jesus, a provocar Jesus. Jesus simplesmente lhe ordena: cala-te e sai desse homem. Imediatamente, pela autoridade moral de Jesus, o espírito obedeceu, né? O comando do mestre. Outro acontecimento também, aquele mudo possesso do demônio, que esse demônio, conforme relatava o pai, às vezes atirava o menino na água, às vezes atirava no fogo. E ele já tinha trazido esse menino aos discípulos que não o puderam curar. Então, quando revelam isso a Jesus, Jesus fala: ó, gente incrédula, referindo aos seus discípulos, né? E ele diz ao espírito: espírito surdo e mudo, sai do menino, eu te ordeno, e não entres mais aí. E foi o que aconteceu. Então, Jesus, em toda a sua trajetória missionária, ele vem revelando o seu alto poder de espírito puro, né? A sua vista dupla, o seu magnetismo, a sua autoridade moral. Então, Jesus foi uma coisa assim, foi extraordinário. Bem, depois de várias passagens que a gente vê de Jesus, das curas e de outros acontecimentos, a gente fica perguntando: afinal, que imagem nós, espíritas, devemos ter de Jesus? Agora, o ano passado, na época da Páscoa, eu recebi num dos grupos familiares essa figurinha do carneirinho amarradinho assim, né? Dizendo assim: ah, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado para nos salvar. Olha, eu fiquei tão incomodada com isso, eu disse: meu Deus, essa figura do Salvador, que foi imolado na cruz, sangrando, com essa coroa de espinhos, como se fosse um cordeirinho de Deus, um animal que fosse sacrificado para livrar a criatura de algum pecado. Um desses dias, assistindo uma live, na hora das perguntas, alguém perguntou assim: por que Jesus, quando veio, já não lavou todos os pecados do mundo? Olha, eu fiquei pensando, falei: meu Deus, essa criatura não tem noção do que foi Jesus, não tem noção da responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos, porque Jesus não veio aqui nos pegar no colo para nos salvar. Pelo contrário, ele veio aqui nos mostrar o caminho para que a gente mesmo se salve, para que a gente mesmo chegue à nossa autoiluminação, não é? Então, eu passei, assim, da maneira mais delicada que eu pude, um recado para os meus familiares, dizendo que eu queria tirar Jesus da cruz e colocar Jesus, convidar Jesus a entrar na minha casa, sentar-se no sofá ao meu lado e dizer, como a Eulália fez: Jesus, eu estou passando por um momento difícil, o senhor pode me ajudar? O senhor pode me orientar? O senhor pode me dar uma dica? Qual a melhor maneira de eu me estruturar, de eu me fortalecer, não é? Então, essa figura de Jesus como Salvador, como Cordeiro de Deus, não. Nós não podemos aceitar. Nós temos que tirar Jesus da cruz, temos que tirar Jesus dessa imolação, porque ele não veio aqui para isso, não é? Bom, que outra figura nós podemos reter da imagem de Jesus? Agente de curas do corpo físico? Olha, não podemos negar. Jesus curou leprosos, curou cegos, curou paralíticos, não é? Então, Jesus foi sim salvado, foi sim agente de curas do corpo físico. Mas será que a gente pode parar por aí, não é? Porque ele sempre dizia alguma coisa, pelo menos para muitas passagens, a gente vê Jesus se referir às pessoas com um determinado recado. Então, aquela figura de Salvador não vale, essa figura só de agente de curas do corpo físico também não nos satisfaz, porque ele foi, na realidade, agente de autocura. É o que está escrito na Gênese de Kardec, capítulo 15, no item 28. Está escrito assim: Jesus curou sim os males físicos, mas, sobretudo, os males morais. Olha por que Kardec teve o discernimento, o insight
de trazer Jesus para dentro da estrutura da doutrina espírita como referência ao nosso aspecto moral, não é? Então, a obra espírita, como nós dizemos aqui comumente, né, quando fazemos um bolo, vamos pôr a cereja no bolo. Mal comparando, Jesus me perdoe, mas Jesus é a grande cereja do nosso bolo, não é? Porque Jesus veio como agente de autocura. Então vamos ver algumas passagens de Jesus como agente de autocura. Está na Gênesis de Kardec, capítulo 15. Vocês se lembram daquela passagem dos 10 leprosos que chegam a Jesus e pedem que Jesus os cure? E Jesus diz assim: vocês serão curados, mas ide mostrar a vossa cura aos sacerdotes. E eles vão saindo. E à medida que vão indo pelo caminho, as feridas vão se limpando, vão se cicatrizando. Eles caminham um bom trecho, só um dos leprosos volta para agradecer a Jesus. Quem era? Era um samaritano. E o samaritano, a gente vai lembrar que eles eram segregados, eles eram motivos de preconceito. Porque como eles estavam lá no alto, lá no norte da Palestina, eles tinham limitações com outros países. E pelas invasões, os samaritanos acabaram se miscigenando com os povos invasores. Os outros judeus diziam que eles não eram mais judeus puros, por isso eles eram discriminados. Mas um samaritano dos 10, o único que volta, se ajoelha aos pés de Jesus e lhe agradece. E Jesus, então, erguendo-o, vejam o sentido simbólico disso, né? Não só Jesus ergueu a criatura do corpo físico, mas também ergueu essa criatura do ponto de vista moral. Porque quando ele diz assim, ide, a vossa fé vos salvou. Jesus não disse que foi ele que curou, que ele que salvou. Ele fala, ide, a vossa fé vos salvou. O que será que Jesus quis dizer com isso? A vossa fé vos salvou. Também tem outra passagem emblemática daquela mulher que sangrava há 12 anos. E Jesus, depois dela ser curada, porque ela só tocou as vestes de Jesus. Jesus estava de costas para ela, ela vem assim se arrastando no meio da multidão e toca as vestes de Jesus. Imediatamente Jesus diz aos seus discípulos, quem me tocou? Porque eu senti sair de mim uma virtude. Olha o magnetismo de Jesus. Ela estava tão quites com a lei, diz Haroldo Dutra, que ela já merecia ser curada por Jesus. Quando ela toca as vestes de Jesus, então, ectoplasma, o magnetismo de Jesus, ela é transferida para essa mulher, ela se cura imediatamente, né? Então, Jesus se volta para ela e lhe diz, tua fé te salvou, vai em paz. Por que Jesus não disse para essa mulher, olha, você veio aqui e o meu magnetismo que te curou? Não, Jesus disse, vai, como ele disse para o samaritano leproso, a tua fé te salvou, vai em paz. Eu fui atrás de ver essa tal de fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 12. Está escrito assim, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Eu falei, meu Deus, então eu tinha um conceito errado de fé. Porque nas dificuldades que eu passei, eu fazia oração e dizia assim, espíritos amigos, vocês, por favor, me ajudem. Eu tinha fé que os espíritos iam me ajudar. Isso não é fé, isso é esperança, isso é desejo, isso eu gostaria que os espíritos me ajudassem, mas não é fé. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Quando Jesus disse para nós aqui, sois luzes e não sabeis, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, Jesus estava dizendo da nossa destinação futura, que é a luz, que é a evolução, que é a areté de Sócrates e Platão, não é? Então, fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. O texto continua, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Olha por que Jesus foi agente de cura dos males morais. Porque a semente está lá no nosso íntimo, mas nós é que temos que ter consciência de que essas faculdades existem em semente. Agora, cabe a cada um de nós fazer germinar e desenvolver pela sua vontade ativa, pelo nosso
esforço. Então, aquele samaritano leproso, a mulher que sangrava, eles já estavam lá coniventes com a lei, porque eles já mereciam ser curados. Por isso que Jesus disse: a tua fé te salvou, né? Eles já tinham esse sentimento de que eles tinham uma destinação futura e foram buscar Jesus como instrumento de autocura, né? Então, fé, na realidade, significa quem tem fé, na realidade, está em harmonia com a lei de Deus, que era o caso do samaritano leproso, o caso da mulher que sangrava há 12 anos. Olha que coisa bonita. Ainda outra passagem de Jesus como agente de autocura. Aquele paralítico da piscina, lembra? Que ele caiu do alto do teto, e já há 18 anos que ele estava paralítico. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Olha que coisa interessante. É claro que se ele chegou lá, ele queria ser curado, né? Mas Jesus quis que ele confirmasse: você quer ser curado? É o que a AA faz com os alcoólicos, né? Você quer ser ajudado? André Luiz, aliás, no livro Libertação, logo no primeiro capítulo e nos outros, no caso daquela mulher cujo perispírito assume a forma de uma loba, né? É um caso de licantropia. Então, Gubbio, que é o mentor de André Luiz, ele fala da atitude de aceitação, porque tanto essa mulher que sofreu a ação do obsessor aceitou a indução hipnótica dele, e ela mesma plasmou o seu espírito com a forma de loba, como até para ser ajudado nós temos que ter atitude de aceitação, né? Porque quando, às vezes, nas terapias, nos processos médicos, a pessoa não se cura, a pessoa não melhora, porque ela não tem aceitação de que ela vai ser curada, né? De que ela quer melhorar. Os psicólogos explicam que na doença, ou nesse tipo de acontecimento, tem o tal de ganho secundário, né? Mas Jesus pergunta, então, para se ele quer ser curado. Então, depois de ser curado, Jesus lhe diz: tu que foste curado, não peques mais, para que no futuro não te aconteça coisa pior. Olha Jesus fazendo, portanto, a aula do ensino moral, né? Mas a passagem mais emblemática nessa questão da cura dos males morais, eu adoro essa passagem, está na Gênese de Kardec, capítulo 15, item 28, é a da mulher adúltera. Então, a mulher é colocada no meio da praça sozinha, né? É claro que tinha o companheiro dela, mas o homem nunca era julgado nem condenado. E pela lei mosaica, ela tinha que ser lapidada, ou seja, jogavam pedra nela até que ela desencarnasse. Então, Jesus chega, a passagem é lindíssima, né? E Jesus, então, diz: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E cada um foi ficando bem quietinho, né? E foi se retirando, particularmente os mais velhos, ou porque tinham mais pecados, ou mais sabedoria. Então, ela acaba ficando sozinha no meio da praça. Jesus, então, vai até ela, erguendo-a. Olha o que ele fez com o samaritano, né? Não só do ponto de vista físico, de ajudá-la a se levantar, mas tem o significado de levantá-la do ponto de vista moral. E Jesus lhe disse: ninguém te condenou, mulher? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz: então nem eu te condeno. E ele completa: vai e de agora em diante não peques mais. Olha que coisa extraordinária, né? Jesus como agente de autocura. Por isso aqui, Emmanuel, nos seus escritos, ele diz assim, definindo o que seja saúde. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, mesmo com chagas no corpo, mesmo com afecções, com doenças, com paralisia, o indivíduo terá saúde se ele estiver em perfeita harmonia da alma. Porque há o entendimento dentro da doutrina espírita de que, às vezes, uma doença do corpo físico, ela é o vaso depurador de doenças do perispírito, né? Então, nós aceitamos, como disse Eulália, perante uma dificuldade com um familiar ou com uma doença do corpo físico, nós entendemos o significado disso. E, portanto, aceitamos como agente purificador, como filtro que vai levar embora todas as imperfeições da nossa alma. Saúde perfeita, harmonia da alma. Então, André Luiz e Evolução em Dois Mundos, no capítulo 7, ele explica: o homem pode, através dos bióforos,
ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma da célula, projetar sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Hoje nós sabemos, tem uma literatura muito vasta, eu não tenho tempo aqui de especificar, mostrando, por exemplo, nesse livro da doutora Candice Pert, Moléculas da Emoção, nesse livro Biologia da Crença, do biólogo Bruce Lipton, existem trabalhos e trabalhos mostrando que pensamentos e sentimentos influenciam as células do nosso corpo físico, promovendo estados de saúde ou de doença, né? Então, o exercício da compaixão, da misericórdia, do amor ao próximo, tudo isso que é tratado na espiritualidade, hoje na ciência, na medicina e outros ramos profissionais da saúde, tudo isso mostra que os indivíduos que exercem compaixão, perdão, amor ao próximo, têm menos diabetes, menos incidência de câncer, maior controle da pressão arterial, melhor qualidade de vida, mais autoestima. Porque o indivíduo sabe da sua missão aqui, ele tem o sentimento da fé, que é o sentimento inato da sua destinação futura. O indivíduo quer ser feliz, quer ser útil, não é? Tudo isso a gente vai conseguindo quando entende o significado da nossa vida aqui na Terra. Então, Jesus, ele já nos deu a dica quando ele dizia: sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais, não é? E dizia ainda: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Portanto, o nosso destino é da evolução da felicidade. Jesus já disse isso lá. E nós temos esse sentimento inato em nós, desse sentimento de fé, da nossa destinação futura. Por isso, temos que fazer a busca da nossa autoiluminação. É o recado que Jesus nos deixou aqui, né? Eu recomendo esse livro, voltei para os companheiros que ainda não leram, ou mesmo os que leram, que releiam, né? Eu fiz isso recentemente, porque o irmão Jacó é pseudônimo de Frederico Figner, foi um senhor espírita aqui nos anos de 20, 30, 40, e quando ele desencarnou, ele ficou surpreso que o seu perispírito não era iluminado. A filha dele, que já era desencarnada, um espírito luminoso, veio lhe mostrar: papai, você fazia por fazer sem ideais nobres. E nós temos que fazer caridade sendo caridosos. Temos que ter atos de bondade sendo bondosos, ou seja, temos que cuidar dos nossos sentimentos, buscando a nossa autoiluminação. Né? Muito bonito. Em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 76, ele reforça essa necessidade ao dizer: nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, mas é muito difícil encontrar a oportunidade da autoiluminação entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da autoiluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos e perplexidades, sombras do caminho. Olha que bonito, né? A necessidade da nossa autoiluminação. Então, é buscando essa necessidade da autoiluminação, a necessidade da autoiluminação, é que nós buscamos a figura de Jesus, que foi tão bem lembrada na figura da mulher, quando busca Jesus, né, com o seu próprio testemunho da dificuldade que está enfrentando agora esses dias. Porque Jesus já nos disse que o nosso destino é da autoiluminação. Ele veio aqui não como salvador dos nossos pecados, né, como outras designações religiosas admitem. Ele não veio aqui para curar os nossos males físicos, mas ele veio aqui para curar os nossos males morais, para nos dar a instrução, o instrumento dos nossos males morais. Bom, como ainda tenho aqui uns 2, 3 minutos, eu vou encerrar essa nossa reflexão com a motivação que teve esse poeta do sertão, Catulo da Paixão Cearense, quando ele fez essa poesia A Flor do Maracujá, não é? Inspirada por Jesus. Porque ele diz assim: encontrando-me com um sertanejo perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei: diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Ah, mas então eu lhe conto a história que eu vi contar. Da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Sabe, moço, maracujá já foi branco, eu posso até lhe jurar.
branco como uma flor, iluminada. Maracujá já foi branco, mais branco que claridade, mais brando do que o luar. Quando as flores brotavam nele lá para os confins do sertão, Maracujá parecia um ninho de algodão. Ah, mas um dia, há muito tempo, um mês que até nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer crucificado numa cruz e foi muito judiado. Pregar o Cristo a martelo e diante de tanta rudeza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, chorava as ribeiras, e Sabiá também chorava dos galhos da laranjeira. E havia junto da cruz, bem pertinho de Nosso Senhor, um pé de maracujá com aquelas flores branquinhas, o pé carregadinho de flor. Mas o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, foi pingando, 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 colorindo todas as flores. Olha aí, seu moço, a história que eu vi contar, da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Olha que inspiração bonita, né? Teve esse nosso querido poeta do sertão, Catulo da Paixão Cearense. Pessoal, agradeço a oportunidade, encerro aqui então, portanto, a minha apresentação das curas de Jesus, que com certeza não visaram o corpo físico, mas os nossos males morais. Muito obrigada, viu, pessoal? Vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos. Você quer pergunta tranquila ou muito difícil? Olha, médio. Pergunta que eu possa responder, né? Pelo menos. Tá bom, meu amigo. Não, tá tranquilo. O Walter Bonaparte está acompanhando a gente. E a dúvida dele é a seguinte, ó. A força gigante de Jesus não era capaz de trazer à vida novamente? Não te parece uma maneira científica de aceitar esse poder divino? Olha, Walter, toda a literatura espírita de base da codificação fala que os chamados milagres, isso seria um milagre, né? A pessoa morreu, está morta e volta à vida. Isso seria um milagre. Contrariaria as leis da natureza. E nada acontece aqui, nem Jesus veio aqui para fazer isso, né? Contrariar as leis naturais. Então, a explicação melhor que é aceitável, pelo menos na minha leitura, é que, de fato, essas criaturas, como é o caso da filha de Jairo, o caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim, eles estariam em estado de catalepsia ou letargia, né? Mas não estariam mortos propriamente. É claro que Jesus, com o seu magnetismo, ele tinha, assim, muita capacidade de fazer muitas coisas, mas eu acho que ele não iria contrariar as leis da natureza, né? Então, eu prefiro aceitar que esses indivíduos que eram considerados mortos estariam em estado de letargia ou de catalepsia, que ainda acontece hoje, né? Às vezes a gente vê casos de pessoas que foram sepultadas, está dentro do caixão, quando vão lá tirar os ossos para outra coisa, vê que está em outra posição e tudo, o que sugere que o indivíduo estava vivo. Aliás, antigamente, nessa época em que tinha muita catalepsia e coisa, até pela temperatura da região, né? Era costume se colocar amarrada no pulso do cadáver, uma cordinha que saía fora e era ligada a um sino, alguma coisa que fazia barulho. Que se o indivíduo tivesse enterrado e depois ele voltasse à vida, e ele se movimentasse, aquilo produziria um som e daria tempo dele ser socorrido, né? Então, é o caso que fala, o indivíduo foi salvo pelo gongo, que é exatamente isso, quer dizer, o indivíduo foi salvo porque tinha a cordinha lá que acionava o gongo, né? E fazia aquele barulho, e a pessoa corria lá e desenterrava a criatura a tempo, viu, Walter? Então, na minha leitura, eu prefiro aceitar que essas criaturas estariam em estado de catalepsia ou letargia. Muito bem, a Divina faz a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Leonídias Pinheiro. Como posso utilizar
minhas energias de amor para atender quem sofre. E será que as tenho? Olha, Leonides, tem dentre as poesias da Clarice Lispector, né? Ela tem umas poesias assim bem diferentes daquele estilo, por exemplo, parnasiano, em que eu gostava muito de poesias na época do ginásio, quando adolescente. Então, a Clarice Lispector, ela tem uma outra estrutura, mas tem uma coisa dela que eu gosto muito, que ela diz assim: meu amigo me chamou para ajudá-lo nas suas dores. Guardei a minha no bolso e fui. Olha que interessante, né? Ou seja, ela também tinha suas dores. Mas quando um amigo lhe solicitou que o ajudasse nas suas dores, o que ela fez? Pegou a dor dela, guardou no bolso e foi. Eu tenho visto, sabe, Leonides, que nos momentos nossos de dificuldade, quer seja doença do corpo físico, preocupações com a família, se a gente fizer um trabalho meritório, a gente fica anestesiado disso, né? A gente fica absolutamente anestesiado disso. Então, parece que é assim, você se dedicando ao trabalho meritório, você muda o foco da sua atenção. Então, se você está preocupado, se você tem uma dor do corpo físico, um sofrimento moral, você fazendo um trabalho meritório, ajudando alguém, você muda o foco da sua atenção. Os psicólogos recomendam isso, né? Aliás, nos nos casos de depressão, os casos de pessoa que está assim, solitária pela perda de um ente querido, o trabalho meritório ele é um grande recurso para levantar os nossos males morais, né? A Eulália, até na apresentação dela, ela falou da miséria moral. E eu falei, puxa, quantas vezes a gente encontra pessoas em miséria moral? Ou a gente mesmo, às vezes, quando se deixa levar, né, pelas circunstâncias nefastas da vida, a gente pode cair em miséria moral. Mas o trabalho meritório é uma grande opção, uma grande alternativa para que a gente saia desse estado de miséria moral. Viu, Leonides? Um abraço, obrigada pela sua participação. Muito bem, tá muito bacana esse nosso segundo Congresso Espírita de Uberlândia, Nossa, nem diga. virtual. A gente já tem aqui no aguardo o menino, o Hugo, já a gente vai trazê-lo aqui para a tela. O Daniel está acompanhando a gente e a dúvida que ele tem, Irvene, é a seguinte. Daniel, o nome dele? Isso. O poder de cura que Jesus teve nas curas de milagre que fez, estaria na soma de todas as virtudes em seu perispírito totalmente puro, dando sua autoridade moral? Olha, como recomenda a Gênese de Kardec no capítulo 15, que fala da superioridade da natureza de Jesus, então, esse extraordinário poder da vista dupla, através do qual Jesus sabia, né? Jesus sabia da personalidade da criatura, sabia do passado, do presente, do futuro, quer dizer, ele tinha ampla visão de tudo, né? Além disso, Jesus tinha um magnetismo extraordinário, vontade de fazer o bem, e Jesus tinha autoridade moral. Então, ele tinha, como características do seu espírito, todos esses instrumentos para poder ajudar as pessoas. Então, por exemplo, quando ele chega à mulher adúltera, né, e ele pergunta para quem estava já com a pedra na mão, aquele que tivesse em pecado atire a primeira pedra, ele sabia que todos estavam com pedra na mão, tinham culpas, né? Então ele foi e cutucou a ferida. Ah, você não tem culpa nenhuma, atira a primeira pedra. Quer dizer, ele foi no fim, no âmago da consciência da criatura, né? Então, quando a gente fala dessas coisas todas, que Jesus, essas curas que Jesus fez e que induziu o indivíduo a ser curado e recomendou: a tua fé te salvou, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ele sabia da personalidade, ele sabia do complexo de culpa, ele sabia dos compromissos do passado, né, que tinham que ser resgatados agora no presente e no futuro. Porque quando ele diz para o paralítico, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior no futuro, ele sabia, né? Então, a superioridade da natureza de Jesus é que
que lhe conferia essa capacidade de saber de tudo a respeito de todos, né? Isso é extraordinário, né, Daniel? Jesus foi mesmo o nosso modelo e guia. Muito bem. Vamos lá, Divina. A próxima pergunta, por favor, aí para nossa querida Irvine. A próxima pergunta é da Selma. Há pessoas curadas por Jesus que voltaram a adoecer, da mesma forma que Pedro caminhou nas águas, mas depois afundou. Pode-se traçar este paralelo, doutor Ivênia? Olha, é a tal da fé, né? Então é assim, você tem consciência da sua destinação futura, você tem convicção, você tem consciência, você aguenta o tranco. Agora, quem tem uma estrutura mais frágil precisa do Salvador. Então é assim, Jesus me salvou, ai que bom, tal, mas quando ela se vê sozinha, ela fragiliza, né? Aliás, eu gosto muito de uma fala do nosso querido Raul Teixeira. Tem um vídeo em que ele fala isso, ele diz assim, olha, o Espiritismo não é uma doutrina de massa. O Espiritismo é uma doutrina que requer de nós um compromisso de assumir a responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos próprios atos. Por isso ele diz assim, olha, ser espírita é para quem aguenta, né? Porque assim não tem salvador, não, que vai te pegar no colo e vai te levar para se sentar à direita do Senhor, não. Jesus veio aqui, todos os missionários, os espíritos de luz, falaram, olha, você tem no seu interior faculdades que foram semeadas e você é que tem que fazer a germinação dessas sementes, fazê-las crescer, brotar e crescer pela sua vontade ativa. Por isso, viu, Selma, que ser espírita, como diz Raul Teixeira, é para quem aguenta, porque nós temos que ser protagonistas da nossa própria vida. André Luiz diz assim, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E a própria canção popular aí do Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira, né? Fala, cada um de nós tem o dom de ser capaz, o dom de ser feliz, porque nós temos que assumir o comando da nossa própria vida, e isso é difícil. É muito mais fácil quando a gente tem uma dificuldade, a gente ir no intermediário, como outras religiões têm, nós respeitamos. Cada um tem que ficar onde se sinta melhor. Então, a figura de um intermediário, seja um padre, seja um pastor, seja um rabino, às vezes ela é necessária para a pessoa. Então, tudo bem. Agora, nós que optamos por ser espíritas, não temos intermediário. A nossa relação com Deus é direta, porque Paulo dizia, estamos em Deus como os peixes na água. Jesus é o nosso modelo que veio nos dizer, olha, você tem força para se conduzir. O seu destino é a luz, o seu destino é a felicidade, mas você que tem que fazer germinar as sementes que estão plantadas aí, né? Então, quando a pessoa fragiliza no meio do caminho, é porque ela talvez esteja naquele estágio de precisar de um intermediário, e cada um deve ficar onde se sinta melhor. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, olha que pergunta ele fez aos espíritos, qual a melhor religião? E os espíritos não dizem que é o espiritismo, eles dizem assim, aquela que te faz melhor. Para nós, que estamos na doutrina espírita, é a questão moral do espiritismo, né? Estamos bem aqui. Mas tem outras pessoas que estão bem em outras correntes religiosas. Nós respeitamos isso completamente, porque no nosso passado nós já estivemos em outras nominações religiosas, né? Onde nos sentíamos bem. Hoje estamos na doutrina espírita, mas não é fácil ser espírita, porque nós temos que assumir o comando da nossa própria vida, né, Selma? Nossa, que bacana, que bacana. Vamos lá, a última pergunta, que pena, Sim. né? Vamos lá. O exemplo da nossa irmã Vânia, um abraço, viu, Vânia? Força, melhoras aí para você, para o seu papai também, viu? A Vânia é colaboradora nossa da Web Rádio Fraternidade aqui de Uberlândia. É a Silvana? É Vânia. A Vânia. É Vânia Abdumacê. Ah, Vânia. O exemplo de irmão Jacob
toca fundo em nós espíritas. O apelo no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é urgente, né? Espíritas, amai-vos. Até quanto adiaremos a resposta? Espíritas, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo, né? Olha, essas coisas da doutrina, Rubens, eu fico tão admirada, tão surpresa no bom sentido, né? Porque hoje, você sabe que a neurociência está confirmando isso? Eu tenho um livro que eu comprei na Inglaterra, da doutora Rita Carter, que se chama Mapping the Mind, né? Ou seja, estruturando a mente, como é que as coisas... Tem um capítulo em que ela fala que existe no nosso cérebro, existem duas regiões bem definidas que ela comenta. Uma região que é bem centralizada nos hemisférios cerebrais, é um conjunto de estruturas que trabalha com a manifestação de comportamentos acompanhados de emoções. E aqui no lobo frontal, na parte mais anterior do cérebro, a estrutura neural ela trabalha com funções cognitivas, com a razão, com a intelectualidade, com a crítica, né? Então, existe uma conversa neuroquímica entre essa área do sistema límbico, emoção, com a área frontal da razão. E ela comenta pessoas, como é o caso do Eliot, um paciente do Dr. Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, ele teve um tumor nessa região entre a emoção e a razão. E o neurocirurgião, quando extraiu o tumor, rompeu essas ligações. O indivíduo perdeu essa conexão da região da emoção, que ela vai cutucando a região cognitiva dos lobos frontais. O indivíduo perdeu a capacidade de escolha, ele fica todo indeciso, ele não sabe o que ele sente, porque ele sente algumas coisas, mas como romperam essas ligações, ele não tem consciência do que ele sente, né? Então, qual é a conclusão desse trabalho? Que os pensamentos, os julgamentos, não são fruto da razão, eles são induzidos pela emoção. Olha que coisa extraordinária, porque isso, então, nos mostra que nós temos que cuidar da qualidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E está isso lá no Livro dos Espíritos, que é de 1857. Espíritas, amai-vos. Olha a emoção. Instruí-vos. Então, são as duas áreas, o sistema límbico da emoção, dos sentimentos, e a área pré-frontal, que é da cognição. Mas, das duas áreas, a mais importante é a dos sentimentos. Por isso que está escrito lá, espíritas, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Hoje, a neurociência confirma completamente essa recomendação lá do Livro dos Espíritos. Aliás, a gente tem que ficar contente, porque hoje os espíritos nos dizem ensinamentos. Quando a gente estava lá na época de Jesus, há 2000 anos atrás, qual era a recomendação? Era de mandamento. O primeiro código moral que nos veio não são os 10 mandamentos, e 7 deles dos 10 começam com não. Não, você não vai querer a mulher do próximo, não faça isso, não faça aquilo, não julgue, não peque, não tenha ira, né? A gente foi evoluindo, agora a gente não merece mais mandamento, mas sim ensinamento. Amai-vos em primeiro lugar e instruí-vos o segundo. O que está, repito, completamente hoje confirmado pelas pesquisas da neurociência. Olha que bonito, né, Rubens e Divina? Fantástico, viu? É muito bom mesmo. Interessante fazer essas reflexões. Eu queria te agradecer demais, né, Divina? Porque a gente sabe da sua correria, também do seu carinho com a gente, viu? Você está certo. Eu vivo em correria porque eu já sou agitada por natureza, né? E também o carinho que eu tenho por vocês é muito grande. Então, eu é que agradeço, viu, Divina e Rubens, a oportunidade. Eu estou muito feliz de ter participado desse evento. Eu vou acompanhar as outras palestras na medida do que eu puder. As que eu não puder acompanhar na hora, eu vou ver depois, né? Por exemplo, ontem eu não pude acompanhar toda a palestra do Simão Pedro, por conta que eu estava em outra palestra lá no centro da minha cidade, que o meu avô que construiu, né? Mas eu vou ver depois.
Então, eu agradeço muito, viu? Estou muito feliz com a oportunidade, muito grata, viu, a todos vocês. Muito obrigada. Pois é, Irvênia, muito bom mesmo te ouvir, viu, minha amiga? Eu fico muito feliz. Com certeza, todos os ouvintes da Web Rádio Fraternidade têm um carinho muito grande com você. E com certeza, né? Como a Irvênia está falando que vai ouvir depois, daqui a pouco essas palestras, toda essa programação vai estar disponível lá no YouTube da Web Rádio. Já fica lá. Já fica lá? Aí, que bacana. Ó, então, quer dizer, vocês já podem entrar e já podem ver essas palestras que já estão lá no YouTube da Rádio Fraternidade. E também os vários parceiros que estão retransmitindo a gente, viu? E olha só, você lembra que eu escrevi lá para você, 2023, né? Você até riu, né? Foi? Já está na agenda, viu? Se Deus quiser, presencial. É que mesmo, Deus permita, né? Se Deus permitir, estarei aqui a postos. Se Deus quiser. Viu? Muito obrigado, pessoal. Que Deus nos abençoe a todos, viu? A todos os que estão aí na sala virtual e que vão entrar depois, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Gratidão, minha amiga. Igualmente, Rubens. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.